Eu posso refazer para a testemunha as mesmas perguntas que o juiz já fez? A resposta é sim e não. Vem comigo que eu te explico, vai? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 38 das 365 lições que eu vou te passar ao longo desse ano. E hoje o nosso tema maior é a prática da sala de audiência. Se você me acompanha, você sabe que eu gosto de dizer a audiência é o ato mais importante do processo e é onde você mais tem que estar preparado. A audiência é você e você, é onde o filho chora e a mãe não escuta. Então, por isso, você tem que ir preparado. Não vai dar tempo de parar para perguntar para ninguém, não vai dar tempo de pedir para o juiz suspender o ato para você estudar a melhor saída. Então, preparar-se para a audiência, antecipar-se para tudo que pode acontecer é a melhor solução. E olha, hoje eu vou falar de uma coisa que aconteceu exatamente hoje comigo. Hoje eu tive uma tarde inteira de audiências e em uma dessas audiências, uma procuradora, ela ficava a todo momento repetindo as perguntas que eu havia acabado de fazer para a testemunha. Então, no processo civil, o juiz geralmente inicia fazendo as perguntas dele e depois ele passa a palavra primeiro para o advogado da parte que arrolou a testemunha e depois para o advogado da parte contrária. Essa é a dinâmica. No processo penal, é o contrário. O juiz passa a palavra inicialmente para a parte que arrolou a testemunha. Então, se é uma testemunha do Ministério Público, o Ministério Público começa perguntando, em seguida passa a palavra para a defesa e no final o juiz faz perguntas complementares se as partes não tiverem esclarecido tudo, tá? Essa é a dinâmica. No processo civil, então, imagina que o juiz começou a formular as perguntas. E eu procuro sempre ser bem criterioso. Eu vou direto nos pontos controvertidos. Eu faço as perguntas que vão esclarecer as controvérsias. Então o autor falou que era A, o réu falou que era B, eu vou perguntar para a testemunha, era A ou era B? Para matar todos os pontos controvertidos. E aí eu passo a palavra para o advogado da parte e ele simplesmente repete o que eu já perguntei. O que isso acontece? Às vezes você faz isso na primeira vez, o juiz deixa passar, porque talvez você não tenha percebido que ele já perguntou, mas daí você vai e refaz mais uma pergunta que o juiz já tinha feito. Pronto, o juiz já começa a torcer o nariz. Na terceira vez, a outra parte, o seu adversário, já começa a olhar para o juiz, tipo assim, você não vai fazer nada? Ele está repetindo todas as perguntas. Então, a primeira resposta que eu vou te dar é não. Você não pode e não deve simplesmente repetir as perguntas que o juiz já fez para a testemunha. Se você, a hora que o juiz começar a fazer as perguntas, você vai prestar atenção, o juiz perguntou e a testemunha já respondeu, é errado você repetir as mesmas perguntas. Então, a primeira resposta é não, você não deve repetir as perguntas. Mas, professor, e se eu não entendi ao certo a resposta dela? Bom, então você começa fazendo essa observação. Excelência, eu percebi que Vossa Excelência já perguntou tal coisa para a testemunha, mas eu não entendi muito bem a resposta. Será que ela pode dizer de novo e explicar novamente? Veja como você pode, nesse caso, repetir a pergunta com a ressalva de que a primeira resposta você não entendeu ao certo. Agora, simplesmente repetir sem fazer nenhuma ressalva, você corre o risco de levar já de cara um indeferimento de pergunta. E olha, quando você, lá na audiência, leva um indeferimento de pergunta, o seu cliente que está do seu lado, ele não entende o que é isso. Ele só entende que o juiz te proibiu de fazer algo e ele tem um sentimento de derrota. Com o sentimento de derrota, vem o sentimento de dúvida. Será que meu profissional, será que meu advogado está capacitado para me defender? E o sentimento de dúvida faz um ruído na confiança. E é por isso que você tem que evitar ter perguntas indeferidas na sala de audiência. Professor, outro ponto. E se a testemunha foi de alguma forma contraditória? Ela respondeu ao que o juiz perguntou, mas eu quero esclarecer uma contradição. Então eu preciso perguntar novamente. Pois bem, antes de simplesmente repetir a pergunta, faz a ressalva. Excelência, a testemunha já respondeu para o senhor XYZ, mas a resposta dela me parece contraditória com esse documento aqui do processo, ou me parece contraditória com o que outra testemunha disse. Então eu queria
reformular a pergunta para ver se ela confirma. Veja, você apontou para a testemunha uma possível contradição e pediu para que ela realmente confirme ou não frente a essa contradição. Você não simplesmente repetiu a pergunta. É bem diferente quando você põe essa vírgula no meio do caminho. Olha, me parece que há uma contradição. Ela pode responder novamente, agora sabendo dessa aparente contradição? Eu já vi muitas vezes a testemunha mudar o depoimento quando o advogado levanta uma contradição. Quando eu havia perguntado, ela não sabia de outros elementos do processo, ela disse uma coisa. O advogado vem e aponta essa contradição, aí ela volta atrás. Ela fala, olha, pode ser sim que eu me enganei, já faz tanto tempo, ou não, de fato eu me enganei, não é bem assim, é como o advogado está dizendo. Então, nesse caso, você pode repetir a pergunta, mas sempre ressaltando que há uma contradição que você quer ver sanada, tá bom? Professor, uma pergunta. E se o próprio magistrado ficar repetindo as perguntas? Então o juiz faz uma pergunta, depois faz outra, e depois ele volta para a mesma pergunta, como se tivesse querendo que a testemunha caísse em contradição. Olha, se isso for de alguma forma exagerado, se o juiz fica repetindo as perguntas que ele já fez sem nenhum sentido, sem nenhuma explicação, você também tem o direito de zelar pela produção da prova. Não é porque o juiz ele é presidente do ato que ele pode fazer o que quiser e, de alguma forma, até pressionar a testemunha repetindo perguntas, dando a entender que ela está mentindo. Você pode sim, excelência. Com todo respeito, a testemunha já respondeu esse ponto. Eu não vejo sentido em ficar refazendo a pergunta que ela já respondeu, sem apontar nenhuma contradição, sem apontar nenhuma dúvida. Mas, professor, vale a pena eu enfrentar o juiz dessa maneira? A questão não é enfrentar. A questão é que o juiz também tem que seguir as regras do processo. E a regra processual mais básica é de respeito e urbanidade para com a testemunha. Se foi perguntado e ela respondeu, se o juiz tem dúvida, ele mostra a dúvida e pergunta de novo. Se o juiz enxergou uma contradição, ele mostra a contradição e pergunta de novo. Que ele não pode ficar repetindo, sem nenhum sentido. E o advogado também deve zelar para que o juiz faça uma boa condução do processo. Cara, eu falo isso sem medo, porque o juiz ele é presidente do ato, mas ele não é dono, ele não pode fazer o que ele quiser ao arrepio da lei. Toda repetição de pergunta tem que ter uma justificativa. Aliás, meus queridos, eu ensino uma técnica para descobrir quando a testemunha está mentindo, que se chama repetição espaçada de pergunta. Justamente porque, na maioria das vezes, quando uma pessoa está mentindo em juízo, ela não tem imagens mentais dos acontecimentos. Então, ela não presenciou um acidente de trânsito. E ela vai lá mentir que ela presenciou e que a culpa foi do autor e não do réu. Quando você faz uma pergunta sobre o acidente para ela, ela precisa criar aquela imagem mental, porque ela não tem nada registrado, ela não viu nada. E aí lá na frente, depois que você fez várias outras perguntas diferentes, você torna a repetir uma pergunta inicial. Não da mesma maneira, mas você pergunta a mesma coisa de uma maneira diferente. Se a testemunha não lembra do que ela criou no primeiro momento, a resposta vai ser contraditória. Então, a primeira resposta e a segunda resposta, a mesma pergunta, não vão bater. E por isso que é importante você agir estrategicamente dentro da sala de audiência, inclusive quando você for repetir as perguntas às testemunhas. E olha, na minha audiência de hoje, foi altamente constrangedor. A procuradora, ela simplesmente repetia como se ela não estivesse ouvindo nada do que eu já tinha perguntado. E os advogados, os demais advogados presentes, eles ficavam olhando para mim, tipo, você não vai fazer nada? Não é possível que você vai deixar ela ficar repetindo. Na primeira vez, até por educação, deixa passar. Na segunda vez, alguma coisa está errada. Na terceira, eu já interferi. E aí, a gente toma o eixo da audiência novamente para a nossa mão. E eu quero que você, a partir desse áudio, comece a olhar a sua conduta. Quando você for repetir uma pergunta, você está simplesmente repetindo aleatoriamente? Ou você está apontando uma contradição? Ou pedindo um esclarecimento porque você não entendeu ou porque algo não ficou claro? Sempre com essas duas ressalvas, você pode repetir. Sem ressalva nenhuma, você jamais vai repetir. É isso aí, espero que essa lição tenha te ajudado e eu te espero amanhã para mais uma lição prática. Fica com